Olá, seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio e hoje eu quero compartilhar com vocês a solução de uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas do ano de 2009, a pedido de alguns alunos aqui da nossa turma online do Pré-Técnico 2020. A questão é essa daí. A figura mostra dois trechos de 300 quilômetros, cada um percorridos por um avião. O primeiro trecho faz um ângulo de 18 graus com a direção norte e o segundo um ângulo de 44 graus, também com a direção norte. E a figura é essa aqui que você está vendo. Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, qual seria o ângulo desse trecho com a direção norte? Então, temos na figura aí, como o problema nos falou, dois trechos retilíneos de 300 km cada um. Então, esse primeiro trecho aqui que você está vendo tem 300 km. Esse segundo trecho que você está vendo também tem 300 km. Esse primeiro trecho forma com a direção norte um ângulo de 18 graus. O segundo trecho forma também com a direção norte um ângulo de 44 graus. E aí o problema te pergunta o seguinte: se a viagem fosse feita diretamente pelo avião desse ponto aqui até esse ponto aqui, qual seria o ângulo formado por essa trajetória e a direção norte? Está aqui o pontinho de interrogação para você. Então, aumentando bem aqui para você a figura, observe que isso aqui é direção norte, isso aqui também é direção norte. Vou usar uma figura auxiliar para representar esta mesma situação que está aqui. Bom, essas duas retas, ao qual eu fiz aqui, vou chamar essas retas de R e S. Essas duas retas representam a direção norte. Então, é razoável dizer que R é paralelo a S, ou seja, as retas são paralelas. O ângulo de 18 graus, que é na nossa figura, é esse ângulo aqui, ó, 18 graus. E esse ângulo aqui é o ângulo de 44 graus, como temos aí na nossa figura. O ângulo em questão que a OBMEP pediu para os candidatos é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu estou destacando em verde. Então, chamemos esse ângulo aqui de ângulo X. Bom, como o avião percorreu dois trechos de 300 km, então aqui nós temos 300 km e aqui também nós temos 300 km, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Nós temos que esse triângulo que você está vendo aí, ele é um triângulo isósceles. Portanto, esse ângulo aqui, ele também é x mais 18 graus. Assim como esse ângulo de baixo aqui. Esse ângulo vale 18, esse ângulo vale x. Então, o ângulo total que está aqui é x mais 18. Tá bom? Bom, esse ângulo que está aqui, esse outro ângulo que está aqui, ó, ele é um ângulo alterno interno com esse ângulo de 18. Portanto, esses dois ângulos são congruentes. Então, esse ângulo aqui é 18 graus, tá bom? Já que as duas retas paralelas são as retas R e S, nós podemos afirmar que esses dois ângulos que você está vendo aqui, esse ângulo de 18 graus aqui e esse aqui, são congruentes, pois eles são ângulos alternos internos. Bom, sendo esse ângulo de 18 e esse de 44, nós podemos descobrir esse outro ângulo aqui, ó. Pois observe que os três ângulos juntos totalizam 180 graus. Eles completam a metade de uma circunferência. Então, primeiro eu vou somar 44 mais 18. Isso vai dar, ó, 4 mais 8 dá 12, vai 1. Aqui 5 com que foi 6. E agora eu pego e subtraio esse 62 graus de 180 graus. Vamos subtrair aqui para descobrir exatamente esse ângulo que você está vendo aqui que eu destaquei em preto. Então, 0 menos 2 não pode, pega emprestado, 10 menos 2 dá 8.
que ficou valendo 7, 7 menos 6, 1, e aqui 1. Portanto, esse ângulo aqui, ele mede 118 graus. Observe que os três ângulos totalizam 180. E agora, observe que os ângulos internos desse triângulo que você está vendo aqui são 118 graus, x mais 18 e x mais 18, porque esse ângulo total aqui é x mais 18. A lei angular de Thales nos diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Portanto, vamos equacionar o nosso problema. Aqui, ó. Então, somei os três ângulos de novo para você que não prestou atenção. 118 graus é um ângulo interno de um triângulo. X mais 18 é o outro ângulo interno. E x mais 18 é o outro ângulo interno. Esses dois ângulos aqui, esse e esse, sendo congruentes, pois o nosso triângulo em questão é um triângulo isósceles. Vamos resolver agora essa equação. Ficaremos com 2x mais, somando aqui, ó, 118 mais 18 mais 18. Não pode ter preguiça de fazer conta, tá bom? 8 mais 8 mais 8, 24, vão 2. Aqui dá 3 mais 2, isso dá 5. E aqui dá 1. Então, 2x mais 154 é igual a 180. Esse 154 vai passar para o outro lado, subtraindo 180 menos 154, totaliza 26. Logo, x é 26 dividido para 2, x vale 13 graus. Então, resposta da nossa questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do ano de 2009, 13 graus, gabarito letra B. Espero que você tenha gostado dessa solução. Um grande abraço e até a próxima aula.